Sejam todos muito bem-vindos ao Bora Hablar por Fê Vargas e Mari Wolfschuk. E hoje estamos aqui com muito prazer, porque temos a doutora Tamires, que além de médica, é especialista em sexologia. É isso mesmo, doutora? Isso. Então, eu sou médica generalista. Eu não fiz residência, né? Essa é a primeira pergunta que normalmente eu recebo. Exatamente. Não, eu não tenho residência. Mas eu fiz uma especialização em sexologia clínica, né? Mas então tu é sexóloga? Não, eu não posso dizer que eu sou sexóloga, porque a medicina no Brasil hoje entende que para um médico se dizer sexólogo, precisa ter feito residência em gineco ou psiquiatria. E isso vem bastante dessa ideia que a gente tem no Brasil, na medicina, de que a questão da sexualidade é para reprodução e doenças, né? E essa é uma das coisas que eu tento justamente desconstruir no trabalho que eu faço, no meu Instagram, Sim, né? Perfeito. De que não, a medicina e a sexualidade podem trabalhar muito mais do que só as questões de doença e de reprodução. E trouxe um pouquinho das coisas pra vocês. Né? É com prazer. É médica com prazer, né? Exatamente. Tava vendo isso. teu Insta ali. E eu acho muito legal nessa questão que tu traz, que o sexo vai muito além da questão de reprodução, né? De penetração, né? doenças. Tá aliado ao prazer, né, Fê? Exatamente. E autoconhecimento, né? É Eu acho isso. também. Perfeito. É isso. Eu gosto muito de trazer essa ideia de desconstruir a questão da penetração e aliar a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, a gente tem uma construção no Brasil muito do sexo a partir da cultura do pornô, né? Em que os homens aprendem aquela sequência ali de, né? Chega, começa ali com um oralzinho rapidão, e aí já vai metendo, Já vai pra penetração. acabou a hora que o homem goza, né? Então, eu gosto muito de desconstruir isso junto com as pacientes, principalmente com as mulheres, né? De que o sexo, ele é muito mais do que as práticas penetrativas que a gente conhece e que normalmente é o que mais se faz no Brasil, né? No mundo como um todo, a gente sabe que os estudos mostram que o sexo dura em torno de 3 a 7 minutos. Então, assim, com 3 a 7 minutos, as mulheres mal começaram a ficar lubrificadas. Exatamente. Né? O que dirá pensar em chegar no orgasmo. Sim. Isso vem muito dessa ideia de que o sexo é a penetração pro homem gozar, e aí acabou, né? Então, a ideia de pensar em práticas não penetrativas, de pensar no uso de brinquedos, de acessórios, né? E aí eu Temos trouxe bastante hoje. algumas coisinhas pra gente olhar. Tamires, traz todos os brinquedinhos que tu tiver dela. Vou levar. Ela chegou com uma mala pra gente. Gigante. A gente até tirou algum. A gente teve que tirar Pra os gente não realistas, ser, né? não, porque não sei se Barrada. o canal pode, né? Vai Então, saber, a gente né, não sabe daqui gente? a pouco alguém. Porque pra gente é algo muito natural em estar falando, não temos tabus. Porque a gente tem que entender que não é tabu falar sobre o prazer, né? Sobre o sexo. E as pessoas levam muito como um tabu, como se a gente estivesse falando de pornografia. E não, a gente tá... É sobre prazer, educação autoconhecimento. sexual, autoconhecimento. Isso. O que as pessoas pensam, assim, né? Que falar sobre educação sexual, que falar sobre sexo é uma coisa que vai estimular que as pessoas façam, comecem mais cedo e tudo mais. E muito antes, pelo contrário. A gente sabe que quanto mais educação sexual as pessoas têm, quanto mais cedo tiverem, mais a gente previne ST, mais a gente previne gestação na adolescência. Né? Então, assim, e isso faz com que a gente consiga que as mulheres tenham mais prazer na relação, né? A gente tem, hoje em dia, muitos homens com disfunção erétil, mesmo jovens, né? Muitos deles usando remédio pra manter a acha relação. que os homens estão cada vez mais cedo tendo. Tu acha que a internet é o mundo? Tem várias teorias sobre isso, né? Tem vários estudos sendo feitos nessa linha. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que sim, tem a questão da pornografia, mas a disfunção erétil, ela é majoritariamente associada à questão de ansiedade de performance, que no Brasil vem muito dessa questão de a gente entender a masculinidade como a pessoa que não é penetrada, né? A pessoa que penetra, e entender o homem como aquela pessoa que tem que estar sempre disposto ao sexo, tem que estar sempre mantendo uma ereção maravilhosa,
né? Eu brinco que é a ereção dos 15 anos, assim. Uhum. Depois dos 15, eu brinco que é só lomba abaixo, né? Tu nunca mais vai ter a mesma ereção que tu tinha aos 15 anos, né? E os homens ficam muito tendo essa necessidade de manter uma ereção muito plena o tempo todo. Também, e né? se comparando muito com as figuras do pornô, que é tudo editado, tudo com medicação, né? Então, assim, Exatamente. é fácil no editado, é fácil a gente se manter lá 3 horas Sim. transando, né? Com Na vida real, não é assim que acontece. Né? Então, assim, transa um pouquinho, para um pouquinho, toma uma água, respira, dorme um Toma um pouquinho, banho, volta, conversa, faz um carinho, né? Aí volta, transa mais um pouco. Uhum. E assim vai. Então, a gente tem muito da disfunção erétil nos homens hoje, cada vez mais novos. Porque eles têm mais dificuldade de se conectar com as mulheres, né? A gente tem visto aí uma dificuldade muito grande das gerações de se conectarem e conseguirem, de fato, ter vínculos mais fortes. E a gente tem muita essa coisa do sexo casual, que muitas pessoas entendem isso como um sexo que não tem carinho, que não tem, né? Não pode ter um afeto maior. Né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Mas a gente tem visto um movimento bem forte, principalmente das mulheres, assim, no sentido de que, não, eu posso ter um sexo casual e ele pode ter carinho, ele pode ter afeto, e isso não significa que eu vou querer casar com Que é a o amor pessoa da por minha causa vida. disso, exatamente. Exatamente. Né? Mas essa dificuldade de se conectar acaba trazendo muito a ansiedade de performance. E a ansiedade de performance acaba fazendo com que os homens, no geral, tenham a disfunção erétil. Tá, e pra que, como médica, pra quem que tu indicaria a medicação? Então, a medicação, ela tem um nicho bem seleto, né? Que seria especificamente para as pessoas que já foi descartada a parte da ansiedade de performance, toda a parte Psicológica. psicogênica, isso. Né? Então, tem pessoas que têm problemas Fisiológico cardiovasculares mesmo, né? e tudo mais, fisiológico. né? Que aí tem indicação formal de medicação, né? Mas aí, pra isso, precisa ir no médico e tudo mais. Só que o que acaba acontecendo O é que amigo do amigo do amigo. E assim, é muito fácil acesso à medicação. muito barato, Vai numa né? farmácia, É barato, muito barato. barato. Tipo, é R$3 se tu for comprar R$3? se tu for comprar Tá mais barato que o um pacote genérico. Define. Se tu for comprar o genérico, guria, é muito barato. E não precisa de É receita, muito barato, não precisa de receita, nada. não precisa de nada. A gente brinca que se homem engravidasse, o remédio pra abortar ia ser tão fácil de comprar quanto o Viagra, né? Porque é muito barato, guria. E não tem nenhum tipo de controle, assim. Tu vai na farmácia, chega e compra. Claro que se tu quer comprar o bom mesmo, aí ele é mais caro, Sim. né? Sim. Aí ele pode ser bem caro, inclusive. E tem essa Mas, questão de, tipo, eu vejo muitas pessoas falando, ele já tá velho, não pode tomar porque ele pode infartar. Então, tem sim. Ele tá bastante relacionado com um aumento da demanda cardíaca, Porque é né? hiperestimado. Então, pra alguns homens, eu acho que não sei tem. como é que pra alguns homens, inclusive, ele é contraindicado, né? Sim, Pelo imagina. cardiologista, de fato. Tem homens com disfunção erétil que tem indicação pra prótese, Pra prótese. né? E aí, nesse ambulatório, a indicação pra prótese, em alguns casos, se dá justamente porque eles têm contraindicação ao uso do remédio por causas cardíacas, porque não podem é a usar. prótese pra, tipo, quem não... Eu não sei Eu tenho o que dúvidas que é, também o sobre a que prótese. que é A pessoa então. tem prazer com a prótese? Como é que funciona? que é Então, pra sim, funciona, a prótese, ela é uma estrutura semi-rígida, que é colocada cirurgicamente, né, no interna. pênis, interna. E aí tem alguns tipos de prótese, né, não é a minha especialidade, normalmente quem trabalha com isso são os urologistas, Urologista. né, que sabia colocam a também, prótese. né? Eu atendo nesse ambulatório pela parte da sexologia, fazendo uma parte de educação legal. sexual. E é muito legal. Porque, assim, a maior parte desses homens são homens já mais velhos, idosos e tudo mais. E eles têm uma noção de sexo que Totalmente diferente. só vale a penetração, ponto. Né? E aí, quando tu consegue desfazer esses tabus, desmistificar isso com eles, vários deles conseguem melhorar a ereção, conseguem ter práticas sexuais satisfatórias, sem precisar da prótese, assim. Então, é bem, bem legal esse trabalho que é feito, assim. E a prótese, ela é uma estrutura semi-rígida, que ela é colocada no pênis, para que o homem possa. Algumas delas, elas ficam sempre eretas, Bah. e algumas delas não. Algumas delas, ele ativa
A ereção. E aí, tipo, desdobra. Eles usam essa expressão, desdobra a prótese. E aí ele tem a ereção ali, aí ele aperta um botão, assim. Eu ia te perguntar, tem ele que ativa um botão. Ele pode ativar o botão. A minha cara e a cara da Fê te olhando é ótima. É que pra nos calar... são poucas É porque a gente é muito leiga, então a gente tá sabendo agora mesmo. Aí até é mais legal, tem os urus, que daí eles têm mais conhecimento da técnica legal, mesmo. Porque, olha só como é interessante esse bate-papo, porque às vezes as pessoas não sabem nem que médico procurar. Isso. É urologista, né? Então, assim, todo homem, quando ele tem disfunção erétil, principalmente a partir de uma certa idade, ele tem indicação também de fazer investigação de risco cardiovascular. Porque é um dos marcadores de doença cardiovascular, é a disfunção erétil, né? Então, claro, vai ter que consultar um médico generalista ou um cardiologista, mas precisa também procurar o urologista, né? O urologista não é só pro exame de toque da próstata, exatamente. Né? Ele também é... A gente entrevistou que é a minha uro, né? Que ela é maravilhosa. Mas que legal, porque é um assunto que também... Que ela tem mais o público de mulher, né? Feminino, exatamente. E também a mulher também vai, né? Que a mulher também vai na uro, é isso, né? E inclusive, assim, justamente essa questão de ser sexólogo, né? Os urologistas também não podem ser sexólogos. Gente, é muito louco, né? É bem porque, estranho. assim, tipo, trabalham muito com isso. E eles também não podem ser sexólogos. Eles têm uma especialização em andrologia. Mas que ainda assim eles não são sexólogos, né? Que vem justamente dessa ideia de que, tipo assim, o homem não precisa falar sobre sexualidade, isso, né? De novo, essa coisa do machismo estrutural que a gente vive, que na medicina é super forte. De que não precisa olhar pra sexualidade, né? É uma coisa que a gente vai ter que lutar pra desconstruir. Tem muitos tabus, né? Muito tabu. Nossa. Inclusive, assim, essa questão do exame de toque, né? E o homem eu ia até te perguntar isso, que é um tabu, né? Tem homens que não essa fazem região, de jeito né? A região anal pro homem é um tabu, tipo, isso aqui, eu sou homem. E não é, né? É isso, e isso tá bastante alinhado com essa ideia da masculinidade que a gente tem no Brasil, de que o homem é a pessoa que não é penetrada, né? Então, assim, enquanto nada entrou no meu ânus, eu sou homem. Né? Se entrar alguma coisa no meu ânus, seja o dedo do médico, seja o dedo da minha parceira, seja um vibrador, um plug, né? Aí é porque eu não sou mais homem. E tem homem que que descobre que tem algum problema depois de, tipo, ter que ser quase levado em família pro médico, sabe? Sabe que isso é uma outra construção um tanto quanto machista, né? A maior parte dos homens, elas vão para atendimento levado pelas parceiras. Porque a mulher tem muito mais essa cultura de ir a médico, de ir a ginecologista, se cuidar, né? De se cuidar, do que o homem. Então é muito, muito, muito comum que os homens cheguem nos consultórios médicos e psicológicos e fisioterápicos levados pela parceira. Isso é né? fato. É muito raro, assim, chegar um homem... não teve nenhuma mulher, nenhuma filha, nenhuma parceira, nenhuma mãe, irmã levando, né? Isso é bastante difícil, assim. Mas pra eles, essa questão da penetração do ânus é muito tabu. A gente vem desconstruindo isso, as gerações mais jovens já têm isso bem mais fraco, né? A gente tem cada vez mais homens se permitindo conhecer o prazer anal, né? E entender o quanto isso faz parte da vida sexual deles. E é uma zona que realmente dá muito prazer. É uma zona muito prazerosa, tem muita terminação nervosa. E a próstata é muito prazerosa de ser estimulada. Então, é uma zona que a gente chama de erógena, né? A gente tem muitas zonas erógenas no corpo. O tipo de sexo que a gente reproduz, ele acaba sendo muito focado. Ele acaba sendo muito focado nos órgãos genitais, né? Mas as zonas erógenas são as zonas que dão prazer. Então, por exemplo, algumas mulheres têm prazer no pescoço, né? Esse é conhecido, assim. Na orelha. Né? Isso. Mas, assim, tem outras áreas de prazer. Eu já não gosto na orelha. Não me lambe a orelha. Não me lambe a orelha, mas fala baixinho na orelha. Vamos ver se tu não vai gostar. Chega com aquela voz, dando aquele tete-tete do Chega a me arrepiar aqui só de pensar. Tá louca?
Fala baixinho na orelha pra ver se não arrepia. Né? É verdade. Ó, a risada de quem tá lembrando. Que é risada de memória. Detalhe, gente, se o meu marido tá ele que grava. O Rafa, ele só tá aqui, ó. Registrando que ele tá anotando aqui, ó. Mas, e tem várias, e assim, eu acho importante falar, tem homens que têm tesão em pé. Tem mulheres que têm tesão também. E tem mulheres que assim, tipo, eu acho que se alguém pega meu pé, eu saio correndo, tu entende? Sabe? Mas é muito de pessoa pra pessoa. Eu acho importante a gente falar isso também, muito né? de pessoa pra pessoa. Então, assim, eu gosto muito de falar das categorias dos sites pornôs. Eu não sei se alguma vez na vida vocês já olharam isso. Não. Mas deixo, inclusive, a sugestão pra quem tá nos assistindo, entrar num site pornô qualquer, pode escolher aí qual tu quer. Viu? E olha as que eu só categorias. Eu já entrei pra ver, tem várias A categorias. categoria eu não vi. Eu já vi categoria. filme pornô, mas a categoria eu nunca olhei. várias, Gurias, tem as várias. categorias. Não, então é tu muito fica legal. chocada nas categorias, tu já desliga rapidinho. Meu Deus, eu vou apagar isso. Joga o celular longe. Tem umas categorias. Rafa, olha tu, cara, a Fernanda. Eu sou a Fernanda na vida, entendeu? Amor, pega tu, escolhe tu que eu já não vou. Amiga, é que quando tu entra, curiosidade, por isso que eu acho que é importante ter esses canais de... Educativos sexuais. Educativos, porque, né, como é que a pessoa aprende, né? Às vezes tu entra tu começa a buscar pra aprender, pra olhar, não sei. Não sei. É E aí tu começa a olhar as categorias, porque tu não sabe o que tu gosta, tu entendeu? Aí tu começa a olhar ali as categorias, tem uma história, meu Deus do céu, eu já pago história. Eu sei que tem. Eu sei que Perfeito, tem uma, perfeito. não é? Uma amiga me comentou uma vez. Uma amiga da Uma amiga. Não, mas é que tinha com gestante. Tem alguns. Então, assim, tem alguns desejos que são mais comuns. Por que que eu tô chamando de desejos e não de fetiches? Normalmente a gente chama de fetiches, né? Mas qual é a diferença entre desejo e fetiche? É que o fetiche é aquela coisa que tu precisa daquilo pra ter prazer. Ó a diferença aí, ó. Que é diferente do desejo, né? O que que te dá desejo sexual? Então, tu olha pra uma coisa e aquilo te dá desejo. Cheiro Mas tu também, não precisa tem cheiro, ter não. aquilo sempre pra ter prazer. Perfeito. Que é diferente do fetiche. O fetiche, Legal, se tu sabia. não exerce aquela prática na hora do ato sexual, tu não tem prazer. Então, essa é a diferença. Mas, popularmente, a gente acaba falando de fetiche como uma coisa só, né? Então, assim, o brasileiro, ele é muito conhecido por ser a população que mais assiste pornô Sério? trans. A gente procura muito pornô trans. E alguns dos fetiches, e aí aqui eu vou usar desejos e fetiches como sinônimos, mas alguns dos fetiches mais comuns no Brasil é a podolatria, então a questão dos pés. Os pés são um fetiche muito comum do brasileiro. Sério? Então aquela coisa do vender pack do pezinho. pezinho. Não é fake news, isso é verdade. As pessoas compram mesmo. É um fetiche muito forte do brasileiro. E tem alguns outros que também são muito comuns. Então, ter fetiche em mulher grávida, ter fetiche em asiático, ou asiática, né? Ter fetiche, um super comum é homenagem, né? Que é mais de uma pessoa. Né? Aí dentro da lógica machista, de novo, as pessoas pensam em homenagem, pensam no quê? Um homem e duas mulheres. Né? Mas tem homenagem masculino, que é 2 homens e uma mulher. Né? Ou 3 homens, ou 3 Ou mulheres. 3 homens, ou 3 mulheres, exatamente. Conforme- Então, assim, homenagem, ele é mais de 2 pessoas. A pessoa gostar, Mais né? de 2 pessoas. 3 pessoas é homenagem. Mais do que isso, em geral, acima de 5, eles consideram. Mas não tem Suruba. muito número pra isso aí. É o surubão mesmo, né? O bom e velho surubão. Né? Mas é uma coisa que o brasileiro, ele tem vários fetiches. E aí, alguns sites de pornô, inclusive, eles liberam anualmente quais foram as categorias mais pesquisadas, o ranking das categorias mais pesquisadas. O Brasil sempre tá no top dos trans.
é bem curioso. Brasil. Mas a gente tem realmente Brasil. essa característica. Usa bastante, né? E aí, quando tu entra por categorias, assim, que tu começa a entrar, aí tende... É um universo, assim, que começa a se bizarro. abrir. Aí tem a galera do BDSM. Eu ia até Sim. perguntar, assim, ó, até que ponto Eu até essas trouxe um práticas- chicotezinho um ali, chicotezinho. lembrando o Pode. pessoal do Não, mas BDSM. pode ser saudável também, não? Ou tu acha, assim, ó, até... Tem pontos, né? Porque pode ser perigoso Então, também. Eu sei que o Rafa vai gostar desse corte aqui, ó. Aqui, ó. Tchá! Aqui, isso aqui é As pra mir- BDSM, as mir- isso. Então, ela é uma das práticas de BDSM. Essa que fala... Quando a gente olha, fala- ele essa tá que até fala com etiqueta. Europeus. Europeu, amor. Europeu. Ah, é fina, né, gente? Olha aqui, ó. Não fala nem Tu imagina português. se param na alfândega. Já é aqui, ó. Então, aconteceu uma vez. Aconteceu, eu tava vindo embora pro Brasil e eu comprei um dos toys. Eu comprei lá. E aí, na hora que eu tava embarcando no Ah, mas voo, é de acontecer direto. acharam que era um creme. E aí, ela revirou toda a minha Não, mala era um e vibrador. não achava o creme. Era um vibrador. Não era um vibrador, porque ela teria reconhecido porque o vibrador tem a parte metálica, né? Mas ela viu uma coisa Gelatinosa. gelatinosa. e achou que era líquida. e aí ela achou que era líquido e não era. E ela ficou um pouco constrangida quando ela É, viu pois o então. que era. E essa questão, né? Até veio os 50 tons de cinza Isso. pra falar mais sobre esse assunto Isso. também, né? Que é bastante tabu. Então, a gente acha que é tabu, mas se tu for olhar, a maior parte das pessoas tem alguma coisa de prática de BDSM Aham. na sua prática do sexo que Sexual. considera, tipo, o banalzinho, amorzinho de todo dia, né? Então, assim, o que é o BDSM? É o B de bondage, né? O D de dominação, o S de sado, E o de M sadismo, e o M de masoquismo, né? Então, assim, são aquelas técnicas que envolvem dominação e submissão, que envolvem conter de alguma maneira, e que envolvem sentir prazer a partir de coisas que eventualmente podem estar relacionadas à dor, né? E aí tem os diferentes níveis. É, daí já vai de Né? 8 a 80, né? Isso. Quais são as 3 principais regras do BDSM? Consensual, seguro, Uhum. né? E então, assim, tu tem que fazer uma coisa que todo mundo combina, o que pode e o que não pode. Uhum. Tem que estar dentro de limites de segurança. Então, normalmente tem palavras de segurança. Sim, nos 52 de 50 cinza, do- eles é. assinam um contrato aham, dizendo que não, pode. tem- Isso. Então, tem o que pode e o que não pode. Tem as palavras de segurança, né? E tem que ser consensual. Então, eu tenho que estar concordando com aquilo O que que tá está sendo acontecendo. feito todo o tempo. E o sexo, isso é uma prática que a gente não tem fora do BDSM, mas o consentimento, ele precisa ser constantemente revisado. Uhum. Então, assim, não é porque eu comecei uma prática sexual, porque eu entrei ali naquele ato, que a partir dali tudo que vai ser Tá feito, valendo. eu tô de acordo. Não. Eu posso, a partir de determinado momento, falar, olha só, Não não tô quero mais mais. confortável, não quero mais, deu, chega, parou. E tá tudo certo, né? Muitas das mulheres têm uma coisa assim de, ai não, mas agora que eu já tô aqui, eu já dei a Vergonha. entender que eu ia transar, então como é que eu vou dizer que não? Eu vim pra casa dele. Normalmente isso é mais forte em relações heterossexuais, né? Agora eu já tô na casa dele, ele já dei a entender que a gente ia transar, como é que eu não vou... Como é que Não, é isso, tem nada a né? ver, não Acho tem que nada a ver. né? Posso não querer, né? Então, assim, porque aí a gente começou a transar e aí ele disse que ele não queria usar camisinha e eu fico desconfortável de cedi. dizer que não, É. e aí eu cedi. Não, Eu já ouvi Não, várias histórias assim. eu posso dizer que não quero, isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu tava com um rapaz e aí ele disse, ai, mas quem sabe não, e eu disse não. E aí ele, ai, mas eu não gosto de usar, e eu disse Problema não. teu. E aí na terceira vez que ele quis insistir, eu disse não. Não, agora não vai ter mais E nada. aí eu fechei a cara. E aí ele, ai, calma. E eu tipo, cara, eu já disse 2 vezes que não, entendeu? Sério que eu vou ter que dizer a terceira? Aham. A gente tem muita dificuldade de exercer a nossa capacidade de dizer não pro sexo, sabe? E isso é uma coisa que Pra vem várias dessa coisas cultura. na vida a gente já tem, o né? Agora pra exercício sexo. do não, né? É, Exatamente. e que vem dessa cultura de que o sexo, ele é pro prazer do homem, né?
Ele não é pro prazer feminino. Então, como é que eu vou estar dizendo não, né, pra uma coisa que é o que ele quer? Sim, eu vou dizer não. É que ele Eu quer, não eu também quero, quero, pronto. entendeu? Daí tem que ser bom pros dois lados. 50-50, Exatamente, entende? exatamente. Eu penso muito nisso. Então, assim, não importa. Mas a gente já tá pelado aqui e agora eu não quero mais. Beleza, não quero mais. Pronto, deu, chega, parou. Sabe? E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, né? Nós mulheres, no geral. E que a gente tem que exercitar cada vez mais, né? E o BDSM traz muito isso, que é o revisar o consentimento constantemente, né? Então, assim, eu posso fazer isso? Tudo bem isso pra ti? Né? O que eu não posso fazer contigo? O que tu não quer que eu faça? Né? Então, e essa é uma fala muito frequente em quem pratica BDSM, é o que eu não posso fazer. Né? Não é o que tu quer, não. É o que eu não posso fazer. Até onde eu posso ir. Eu acho que até no filme tem algum momento em que ela não quer mais e, né? Ela tem a palavra-chave lá, não sei, uma coisa assim. ela faz muito sai. tempo que eu vi, mas eu acho Mas que... ele respeita. Isso, pelo ele menos. respeita, E normalmente mas ele não gosta muito. E normalmente as palavras de segurança, elas são... Para, eu acho que é, né? Elas são... Não, aí Não? é que tá. Elas são fora da lógica da vida normal, daquilo que tá assim. acontecendo ali naquela prática. Então, assim, que é pra não ter dúvida, né? Então, não é não. Porque, dentro da prática pode ter uma brincadeira ali de eu falar não, mas é sim, Vai, eu vou entender. Não! É tipo assim... Continua. Ai, para! Não faz assim. Não é isso. Não é assim, é tipo... Sai abacaxi. É tipo assim, é abacaxi, entendeu? Nada a ver com É uma coisa nada a ver e que é fácil de entender. Sim. E que o som é fácil de compreender. Porque a pessoa pode estar num... Que é, mesmo que tu esteja, tipo, em Nárnia, né? Tu vai ouvir aquilo e tu sabe, tipo, deu, parou, aqui eu congelei, Chega. deu, né? Então, que é justamente por essa questão do consentimento ser uma Mas coisa bem importante de ser Tu revisada. sabe que o maior relato que eu ouço é das mulheres se colocando no papel de... como é que é? Me enforca, me bate. Mas o homem, eu não vejo pedir tanto isso, sabe? Os relatos, pelo menos. De querer apanhar. de querer apanhar. Então. E aí, quando pede, fica tipo... Então, tu sabe que isso é uma coisa que, de novo, né? Vem dessa coisa machista que a gente tem. Acho que normalmente o homem é o dominador, né? No BDSM a gente tem várias práticas em que o homem é o submisso, né? Inclusive, deixa a dica, tem uma série no Netflix que se chama Amizade Dolorida. Amizade dolorida. Amizade Dolorida. E na Amizade Dolorida, a personagem principal é uma menina que faz medicina. Qualquer semelhança é mera coincidência. Infelizmente nesse caso não fiz dinheiro na faculdade. Olha aqui, sendo gente. dominatrix. O chicotinho, ela Meu já chicote tem. me desmente, mas não fiz dinheiro na faculdade com isso. Vamos dar uma maguinha, Vou até tomar uma aguinha depois dessa. Não, mas é. Meu chicote me desmente. Meu chicote me desmente, mas não fiz dinheiro na faculdade com isso. Mas ela tá fazendo faculdade de medicina nos Estados Unidos e ela usa a profissão de dominatrix, que é, então, uma mulher... Ai, eu acho que eu já ouvi falar dessa série. É uma mulher que faz práticas que não necessariamente têm um cunho sexual, mas que para aqueles homens, aquilo é um fetiche, de fato. E aí aqui eu tô usando fetiche com o termo técnico mesmo, porque eles precisam daquilo para ter prazer. Então, assim, eles se submetem a coisas... que pra maior parte das pessoas são bizarras, assim, né? São fora da lógica, né? Então, a gente Golden se Shower, estranha, alguma a gente coisa. estranha com Golden Shower, né? E na série tem um dos clientes dela que gosta do Golden Shower. Mas na série tem várias outras coisas, e algumas delas, inclusive, que não têm um cunho sexual, mas que aquele personagem, especificamente, tem prazer sexual a partir daquilo. E isso tem coisas que a gente nem imagina que existe também, né? Exatamente, tem. Então, tem. E eu faço um turismo que é um turismo um pouco diferente, assim. Então, eu gosto de ir nas sex shops, nos lugares quando eu viajo. Quando tu né? viaja. Às vezes as pessoas vão pra igreja, eu vou pra sex shop. É isso, né? Cada um com o seu turismo, Não né? vamos debater as preferências. É isso. É isso aí. E vou dizer que
eu inclusive, tenho a impressão, assim, de que isso fala muito sobre a cultura do lugar pra mim. Porque de acordo com o que mais tem de produto, o que mais vende naquela sex shop, Tu consegue aquilo, ler o local. aquilo me conta um pouco sobre a cultura daquela população. E aí eu tive na maior sex shop de BDSM da Europa, que fica em Hamburgo. Eu fui pra assistir o show da Beyoncé. Foi aqui Terminei que numa sex shop. Foi aqui que tu comprou o chicotinho? Foi. Ah, foi nessa aqui, ó. E aí, não é esse Não? nome. Ah, não. então tá. E... Eu tentando ler, não ia conseguir. Não, chama Bizarre Boutique. Bizarre Boutique. Bizarre Boutique. E é a maior loja de artigos Sexuais. de BDSM BDSM. da Europa. Ai, eu nem sabia que tinha essa Fica em loja Hamburgo. disso. Hamburgo tem Mas é um bairro só inteiro disso? só de sex shops e de bares de Erótico. eróticos. É muito legal. Eu fui pra Hamburgo por acaso, fui realmente pro show da Beyoncé. Maravilhosa. E aí fui fazer um passeio daqueles de ônibus, assim, sabe? Pra sim. conhecer um pouquinho a cidade, porque eu não tinha muito E aí tu tempo. passou ali na E aí passei ali e disse, vou ter Não que ficar um pouco deixa aqui mais. mesmo. Vou ter que ficar um pouco mais. E aí, em Hamburgo, eles têm vários fetiches bem diferentes, assim, que eu Dá vi uns que lá exemplos são aí bem pra comuns. nós. Então, o que mais me chocou é um que... Mas pra te chocar, até hoje... não, Então, tô é isso! Não, peraí que eu tô É comendo isso! agora. Ela se chocou, me galera. Não, Ele me porque- chocou. Porque lá, na Europa como um todo, eles têm um fetiche pros homens, assim, que é de penetrar a uretra. Então, o que é a uretra? A uretra é o buraquinho que onde tem sai o xixi. por onde sai o xixi. Aí não dá infecção isso? Então, pode dar várias coisas, né? Eu, inclusive, já conversei com o Muro, assim, porque pode dar várias outras coisas. Pois Pode dar é. infecção, pode dar estenose, pode dar várias outras complicações. Mas chega Mas a conseguir eles têm- entrar ali. Eles têm esse fetiche, e aí eles têm coisas bem fininhas. Ah, tá. Não é- Algumas não mais é. fininhas, algumas nem tão Gente, mas não é fininhas assim. perigoso, tipo, fazer uma perfuração? É. Não sei, É, gente. Mas o pênis consegue penetrar o eletro, não? Não, não é Não, com né? pênis. Não é É com um, um não objeto. É um pênis, é um outro Objeto. objeto. É, porque é muito pequeno ali, né? É um outro objeto. não. Eu não comprei nenhum desses. Gente, mas deve doer não deve ser Não deve ser. É que legal. vai saber, né? Pra Bom, cada é. um, né? Tem. Mas o que me chocou de verdade era o condutor que era pra dar choque na uretra. Que daí chega num ponto, assim, que pra mim, ele realmente... Já passa. Ele já chegou no, meu, passa, no ponto que pra mim, eu fiquei... É que eu acho que passa um pouco da segurança. Na minha opinião, passa um Exato, pouco da segurança. segurança. Isso. Esse nível Até mesmo. saúde, né? E Porque, aí- gente, Porque assim, o que a gente fala muito, né? Que tudo é possível desde que tu esteja preservando a tua segurança, a tua integridade. Exatamente. Né? Esse ponto, pra mim, ele ultrapassa um pouco a parte da segurança. Eu, como Sim. médica, olho pra isso e fico um pouco sim. Assustada. pensando realmente Na em saúde todas da as pessoa. complicações que isso Tá. pode trazer. Né? Assim como o fisting, eu não sei se vocês sabem Não. o que é. O fisting é a prática de penetrar, né, o braço. Eu tô até com medo do que ela ia falar. Né? Normalmente é Botar o braço punho, inteiro. e aí bota o braço inteiro. Eles até estavam brincando esses dias na Dentro internet. da Que periquita a marca do... Ah, daí então, onde tu quiser pode ser também, eu acho. isso, exatamente. Onde tu Ali vai quiser. onde tu Tá, mas não quiser. é perigoso no... Gente, Então, Amiga, tem gente que coloca garrafa de cerveja. e aí, Coloca aí entra pau esse de ponto. vassoura. Aí entra Uma esse mão. o ponto. Então, assim, tem... E aí tem alguns produtos, inclusive, específicos pra Pra essa isso. técnica. Então, tem lubrificantes melhores, tem luva específica pra isso de látex. Pra fazer Que isso. loucura. Mas tem uma galera que ultrapassa, assim. E aí eles têm uns plugs anais que são bizarros, assim. Guria, uma vez eu vi num sex shop, tipo, um plug anal É. assim, ó. É. Eu até pensei que era, sabe o quê? gente, Teve um que... Eu Teve um jurava que que era uma uma analogia- decoração. Uma analogia pra ao- cabeça, que aí põe uma peruca ali. Não, uma analogia ao jogo de carta, como é que é o nome? O O coraçãozinho, sabe, do jogo. Não é copa, Espada. É, espada. eu acho Naipe de espada. Guria, parecia muito uma decoração. Aí, ó, ela É tipo tem... isso, só que Isso já é um muito tamanho- maior. É. Tipo, eu peguei Esse já é um um tamanho na G, mão. né? Isso aí. Hã? Isso aí já é um Esse é o G. Esse é um G. Esse é um G. Eu peguei na mão, na Europa, eu peguei na mão um que era... Eu não conseguia segurar com uma mão só, eu tinha que pegar com as duas mãos. assim, É, pois porque é. ele era realmente pesado, né? E aí, de Consegue novo, entrar entra... mesmo? Então, Não entra. rasga a pessoa? Entra. Rasga, né? Mas assim, vai rasgando de pouquinho em pouquinho.
né? Vai dilatando. daí isso aí pra... E aí entra, Mas é pra mim, aí entra né? nesse ponto, né? Que Respeito. ele chega num limite de que pra mim, como médica, é. né, eu olho pra isso e fico pensando nas consequências que pode dar- fisiológicas que isso pode ter. É. Mas Problemas, assim, né? aí entra a questão de tu ter um médico que te acompanha, de tu ter um profissional de saúde que te acompanha dentro do que tu quer fazer e que tu tá ciente das curar consequências das que aquilo pode consequências, ter. Mas assim, pra práticas anais, o que é super importante? Essa trava aqui, que nem tem esse plug aqui, que é pra travar, porque assim, o ânus ele não tem fim, né? O intestino ele tem muitos metros. Então, assim, a hora Se que entrar, entra já lá pra era. dentro, ele vai só entrando, né? E é difícil de puxar depois. Então, assim, qualquer coisa que vai ser colocado pra dentro do ânus, é importante ter uma trava de segurança, que nem essa aqui, que é maior do que o tamanho ânus. do teu ânus, do teu orifício anal, né? Que se tu faz alguma dessas práticas difíceis e tudo mais, ela vai ter que ser cada vez maior, Daí né? depende do tamanho de cada um. Depende do tamanho de cada um, né? Sem julgamentos, mas tem que ser cada vez maior, que é pra realmente não entrar. Mas tem casos de prolapso e tudo mais, e se vocês entrarem que nem a gente tava falando antes, nas categorias, e procurarem isso na internet, Garrafa, inclusive tem tudo. pessoas que têm prazer em ver os prolapsos, né? Aí a gente já tá entrando num buraco que... Literalmente no buraco, a gente tá entrando. literalmente num buraco que eu acho ele razoavelmente... Eu já Mas, tenho assim, amigos médicos esses que casos- contam assim. Isso, esses casos normalmente eles chegam em hospitais, né? Então, assim, é Emergência. muito comum na emergência, né? É muito comum de chegar no HPS. Mas a pessoa não consegue sair naturalmente, como se fosse um fezes? Não, Não sai como fezes. Não sai como espera pra fezes. dar vontade, não. Não Tem sai gente como que põe fezes. garrafa, tem um monte de coisa, Tem. né, guria? É perigoso pra Tem. caramba. E às vezes, inclusive, acaba entrando e pode perfurar, Deus. né, o intestino. Então, assim, é bem perigoso colocar coisas que não são próprias pra isso. Porque né? tem bastante coisa Tem que é bastante própria, né? coisa. É. E tem várias outras, até mais complexas do que o que eu trouxe aqui. Tem alguma Né? coisa além disso pra colocar no ânus? Daquele... A bolinha é pra ânus? Por exemplo, tem. Ó, esse aqui, ele é um de ânus, ele é um plug menor, né? Ele é um plug P, que ele é pra colocar no ânus também. E dá pra ver que ele tem também a trava, né? E tem alguns, eu não trouxe aqui, mas tem. Esse aqui é um modelo pequeno, né? Pra iniciante. Não, ele é um modelo de. Ah, vai saber, né? Ele não é pra iniciante. Esse aqui ele é um modelo de ilustração. É porque assim, a pessoa que vai da começar marca. não vai começar com grande, não. Não começa com Ah, grande, tá. começa com pequeno. É por isso Mas que eu tem, pensei mas tem uns que são mais fininhos do que esse. Né? Que menorzinhos. eles são mais. Eles são compridinhos, assim. Se entrar, já era. Não, eles têm a trava. Tá, mas e se não tiver trava, eles vendem Aí, sem com muita frequência, tem Já que fazer procedimento cirúrgico pra tirar. Procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico. Aham. Procedimento Que louco. cirúrgico. Tem que ir E pra essas bloco bolinhas, cirúrgico e eu tudo achei mais. que era... Então, as bolinhas que ela tá falando são essas aqui, ó. Eu achei que era Esse aqui, ele até tem um anel, né? Que é pra tu segurar. Então, se tu segurar, ele pode ser uma opção pra isso, né? Esse aqui, ele é pra ser mais pra via vaginal. Eu achei que era pra Ele vagina. é Ele é pra ser grande, mais pra né, via gente? vaginal. Muito comprido. Mas é que é bem grande lá dentro também, eu acho, né? Daí... Assim, sai uma cabeça do bebê, né? Então, assim, pode ser bem grande. Depende né, também. Mas ele vai entrando, né? Ele pode ser usado, esse aqui, porque ele tem o anel pra tu segurar, Segura. né? Mas assim, ele tem que estar preso na mão, né? Sim, porque também se perde lá pra dentro. Porque senão também pode se perder lá pra dentro. Então, assim, as coisas pra penetração anal, elas precisam ter Trava de uma segurança. trava de segurança ou elas precisam estar presas na mão de alguma maneira. Já a vaginal não Não. precisa. Vaginal não precisa porque tem fundo, Tem fundo. né? Então, assim, onde chega no colo do útero, não passa mais. Então, Vai assim, tirar, tá. e aí ali o comprimento é de... A gente tem a impressão de que é muito fundo, mas não é, né? É de 8 a 10 centímetros. Inclusive, eu achei isso... que era maior. Então, e a gente, inclusive, tem essa medida como uma forma de desmistificar para os homens que precisa precisa ter um ter. pênis gigante. Porque não, é 8 a 10 centímetros,
nas mulheres o que vai entrar ali de E pênis. eu acho que é o tamanho do... É de 6 a... Por aí, né? O tamanho do... O tamanho médio, Médio. do pênis, do pênis no Brasil, É. ele é mais ou menos uns 15 centímetros. 15? 15. Ó. E... É bom, né? Achei agradável! É. Achei agradável! Porque esse ali, ó. E aí, o que a gente 6, precisa... 7. O que a gente precisa pensar? Que no... Até vou usar esse aqui, ó, que vai facilitar. Esse aí é Esse é interessante. legal. Esse aqui... É que ele tá ó, sem bateria agora, ele né? tá sem Que bateria, pena. uma O pena. polvinho, a gente achou Ah, interessante esse. Mas quando entra na mulher, né? Isso aqui, ó, é a Ele fica distância mexendo, pro né? ponto G. Que é onde a mulher, de fato, vai ter prazer com a penetração. Que é o clitóris, né? Que é O a parte clitóris é o do ponto- clitóris. ponto G. Exatamente. Eu tenho aqui, inclusive. Isso eu é um ando... clitóris! Isso é um clitóris. Oh, eu não sabia. Eu ando no pescoço Gente, eu amei! E- O bichinho das Olimpíadas parecia um clitóris Parece também, um né? clitóris, um clitorinho. O clitóris! Clitorinho. Agora pode ser que os homens aprendam um formato, né? É, guria. Aí, gente, esse é o formato do clitóris, Esse ó. é o formato do clitóris. Ele normalmente ele é um pouquinho mais pra fora, assim, isso aqui. Que isso aqui é a pontinha que a gente pontinha. brinca, Uhum. né? E isso aqui fica pra dentro. As terminações nervosas, assim, né? Isso. Aqui é onde se concentra a maior parte das terminações nervosas, onde a gente estimula. E aí, isso aqui é a entrada do canal vaginal. Então, o ponto G, ele é esse ponto aqui. Bem... Gostei, achei bem legal. O ponto G, ele é esse ponto aqui. E tem gente Então, que o nunca... acontece? A hora que entra, ele vai estimular aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, por isso que não precisa ter um pênis gigante pra gerar Gente, prazer pras mulheres. Antes pequeno e eficiente do que grande bobalhão, isso, né? precisa Não, saber grande brincar. a longo prazo da infecção urinária. Nem sempre, mas sim, pode dar. Tem gente que tem suas preferências, né? Pode dar. Algumas mulheres reclamam que machuca, que quando Da é muito vaginal, grande, pode dar várias machuca, coisas porque também. bate no colo do útero, e aí Machuca, pode é. ser desconfortável mesmo, Pior. né? Às vezes, os homens que têm um pênis muito grande acham que só isso é suficiente. É, e aí a performance é ruim. E aí a performance é ruim, eles não trabalham a parte da estimulação, da lubrificação da mulher, né? E aí eles só querem meter, e aí meter a seco, o negócio que é grande. Entra rasgando. Entra machucando de Tá verdade, né? Então, assim, não é legal. Né? Não adianta precisa achar ter. que tem pinto grande que tá com tudo amado. Não. Porque não é só isso, Não, entendeu? Não é não só é só isso. isso. Mais Não é só vale isso. um que sabe brincar Do que o... do que um que grande é bobalhão. que não sabe fazer Não nada. sabe fazer. É isso. Exatamente. Porque Aprendam. para as mulheres, o mais prazeroso é as práticas não penetrativas, né? Por quê? Porque o que mais dá prazer é o clitóris. Exatamente. Né? É no clitóris que a gente vai ter prazer. Mesmo na penetração, a gente vai ter prazer pelo clitóris, né? Então, assim, antes uma prática não penetrativa bem feita do que só uma prática penetrativa rapidona, sem focar na lubrificação. E o ponto G do homem é onde? Então, o ponto G do homem é na próstata. É real? É mesmo? real, por isso que a próstata é tão prazerosa para os homens. Tá, e os homens que não usam a próstata, como é que fica? Então, eles acabam tendo prazer. Tem prazer. Eles têm prazer, Porque mas eles não têm. ejacula É diferente, é o prazer pelo estímulo da glande, né? Porque assim, quando a gente tem o desenvolvimento glande, sim. o desenvolvimento embrionário, né? A glande é como se fosse a cabeça do clitóris. Sim, só que não se desenvolve. No caso, saiu e o nosso não, né? Isso, exatamente. Então, a glande do homem é a cabeça do clitóris. Então, a glande Entendi. tem menos estímulo. Entendi. Tem menos terminações nervosas, né? Mas é o nível de Por isso prazer que a sexo gente tem. oral. Por né? isso sexo oral é tão prazeroso. Aquelas capinhas, eu até não trouxe. Sim, o egg. O egg. Eu sou entendida do egg. A Mari tá por dentro de tudo. A Mari tá por dentro de tudo. Mas Ai, gente, é que eu quero. não trouxe. A Mari Psicóloga, né? eu aqui, ó. Eu sou psicóloga. E eu quero fazer uma. Não, mas tô aprendendo muito, bah. Mas eu quero fazer uma especialização em sexologia. Quero ser sexóloga. A Mari Então, recomendo muito. precisa. Porque não, porque é a cara dela. Mas é a cara dela. isso. Tipo, eu até ia te perguntar como é que tu teve isso de Descobriu, assim, descobriu, que tu eu queria gosto isso. disso, eu quero isso. Porque além de gostar muito de fazer, mas imagina. Então, na verdade, assim, eu sempre fui atrás e fui ler muito.
né? Na maior parte das famílias da nossa geração, o sexo não é uma coisa que ele é falado abertamente, assim, né? E eu sempre tive muita dificuldade de conversar isso dentro da minha família. Então, eu sempre fui ler muito e pesquisar sobre. Ali, mais ou menos pelos 16 anos, eu comecei a conversar mais sobre o assunto. E era uma época que tinha muitos blogs e coisa. Sim. Então, eu lia muito blog sobre isso e tudo mais. Blog, e eu sempre tive muita facilidade de conversar sobre isso. Eu converso sobre sexo como quem conversa sobre tomar água. E pra mim, sexo é tão importante quanto tomar água. Eu também, né? eu penso igual. Então é por isso que eu preciso fazer É isso. Amiga, É isso. Total. Eu penso igual, eu penso E eu muito sempre igual. tive essa Ah, Jamile. facilidade. A Jamile. Com a Jamile. Que foi a pós que eu fiz no CEF. Sim, no Fica a dica. CEF, inclusive, pode nos patrocinar nesse Guria, o episódio. CEF é de uma mãe de uma amiga minha, a Adriana, a mãe da Laura. Olha! Então, que legal. E aí, o que aconteceu? Eu tive na faculdade uma aula com a Sandra Scalco. Uhum. Que, na verdade, não foi uma aula da faculdade, foi uma aula do centro acadêmico. Uhum. Que foi ela falando sobre gênero e tudo mais, mostrando a questão de espectro, né? De que a gente... é muito difícil a gente ter essa ideia de que uma pessoa é heterossexual ou homossexual 100%. Né? Eu não tenho nenhum nível de prazer no outro sexo. Eu só tenho prazer no outro... No mesmo gênero que eu, né? Então, isso é muito difícil, assim, de a gente olhar pra isso. A gente entende a sexualidade como uma coisa espectral, né? Então, eu me considero heterossexual. Eu me considero heterossexual, mas eu já tive práticas. Então, se eu já tive práticas com outro gênero, eu tive prazer nisso, o quanto eu tô mais pra um lado ou mais pro outro, né? Então, isso é uma coisa pra gente olhar, né? Eu me considero homossexual. Tá, mas em algum momento tu já teve prazer com outro gênero? Tu olha pro outro gênero, tu tem algum nível de prazer? Porque é essa coisa do espectro, né? E isso é uma coisa que eu entendo como sendo uma coisa que vai mudando ao longo da vida, né? Eu tenho muita dificuldade de olhar pra uma coisa e me entender, pelo menos, como uma pessoa que hoje eu sou bissexual, eu sou pansexual. Não, eu nesse momento sinto mais atração por pessoas do mesmo gênero, por pessoas do outro gênero, né? E essa necessidade que a gente tem de se colocar numa caixinha, né? De, não, eu sou isso e eu vou ser assim pra sempre. Muito forte, é né? muito forte, né? E é uma coisa que... qual é o benefício que a gente tem disso? Né? O que isso Mas realmente isso é muito acrescenta na cultural, nossa né? vida? É bastante. É muito não cultural. Nem só na parte de gênero, mas tudo que tu faz na vida, tu tem que escolher uma faculdade, uma não sei o quê, e tu não pode mudar. Se colocar Não naquela pode caixinha, mudar. né? Uhum. Exato. Exatamente. E A gente aí, tá mudando eu toda entrei hora. na faculdade pensando em fazer psiquiatria. Me apaixonei pela cirurgia durante a Eu já faculdade. pensei em fazer psiquiatria, tu acredita? Mas eu ia ter que fazer medicina. Daí, eu já passei por uma faculdade, daí Não medicina recomendo, não ainda, recomendo. Não recomendo, não Daí eu recomendo. parei e pensei, não. Obrigada. E aí, me apaixonei pela cirurgia durante a faculdade. Fiz toda a faculdade pensando em ser cirurgiã. Queria trabalhar com hérnia. Fiz toda a faculdade focada nisso. Pensando Todo mundo nisso. tinha certeza de que eu ia pra hérnia, eu também. Mas Veio a difícil, pandemia. né? Na coluna, hérnia. Não, hérnia é de Hérnia barriga. umbilical, Hérnia de essas barriga. coisas. Aham. E aí, durante me formei, veio a pandemia. E aí eu entendi que eu queria que a minha vida fosse mais do que só a medicina. Eu gosto de muitas coisas diferentes, né? Então eu gosto da emergência, eu gosto da cirurgia, eu gosto da sexualidade, eu gosto da psiquiatria, eu gosto da gineco. Então eu gosto de muitas coisas. E pra mim foi difícil entender isso e aceitar que eu gostava de tantas coisas. Eu gosto da MFC, eu sou apaixonada pela MFC, que é a medicina de saúde e comunidade, né? Que é aquele médico do posto que a gente entende, né? Então, assim, eu tenho todos esses gostos e durante a faculdade eu não achava nenhum lugar onde eu conseguia Te encaixar. me encaixar e encaixar tudo isso. Eu sempre me senti meio peixe fora d'água, assim, sabe? E aí eu me formei, veio a pandemia, eu tive essa percepção, então, de que eu queria viver mais coisas do que só o que a medicina parecia me oferecer até então. E aí começaram a aparecer no consultório alguns pacientes com queixas sexuais. Por quê? Porque eu abria espaço para eles falarem sobre isso. Que é uma coisa que a maior parte dos profissionais não sabe fazer.
né? Na maior parte, Porque eles isso já tem ficam, pesquisas... eles já ficam meio receosos pra eles. Aí eles, na hora de perguntar, pra eles é pior ainda. Exatamente. Então, assim, eu abria esse espaço. E, assim, eu abria esse espaço com muita tranquilidade. Assim, a vida sexual tá tudo bem? Pra mim é muito Do mesmo isso. jeito que eu perguntava sobre sono, do mesmo jeito que eu perguntava sobre tomar água, sobre alimentação. Do mesmo jeito, no mesmo tom. Sem transformar da isso... forma que deveria ser pra todo mundo, Eu né? trabalho muito isso em consultório. Exatamente. Também. É a mesma coisa. Como é que tá a tua alimentação? Como é que tá teu sono? A ingestão de água? E a vida sexual, como é que tá? Tem umas pessoas que fazem assim, ó. Daí eu, tipo assim, super natural. Fica no teu tempo, se tiver com vontade de falar, se não tiver vontade. Mas assim, pra mim é algo tão normal que eu não fico nem um pouco incomodada de perguntar. Porque ninguém chega, oi, Fê, como é que tá a tua vida sexual? Né? Mas... O que é uma pena, né? Porque se falassem, o que a gente sabe? A gente sabe que 10 a 20% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Não, eu isso sabia isso- dessa informação. Isso é um Isso é um absurdo. absurdo. Isso é um absurdo. É Tem que mulher que não sabe nem onde é que fica o clitóris. A minha família, a minha avó sempre foi muito aberta, a minha mãe. Então, Eu também, lá em em casa. casa nunca tive problema. Eu Meu também, primeiro nenhum. namorado, minha mãe, primeira coisa que ela falou assim, a gente, né, 14 anos, ela, tá, e como é que tá? Né? Ela já começava a perguntar, tá, então posso marcar ginecologista pra ti? Vamos? Quando eu menstruei, eu Tu fui direto pra entendeu? gineco. Mas então, e aí, a gente tem essa cultura de ir pra gineco, mas ainda assim, a gente não tem a cultura dos ginecos perguntarem sobre a vida sexual, sobre as práticas sexuais, conversarem sobre orgasmo, mostrarem sobre a clitóris. Então, a gente tem algumas ginecos hoje em dia que falam muito mais sobre isso, mas assim, isso não é uma pauta, né? uma pauta, por exemplo, quando eu fui na gineco pela primeira vez, ninguém me falou sobre clitóris, ninguém Eu tinha me falou... 11 anos, ela nem me perguntou nada. Só eu falou assim, então ficou... Não, Começar a pílula, né? Nada. É isso. Vamos usar pílula É e nem, isso. nem de camisinha, nem de nada, Não, amiga, nada. Não, mas Então, a minha assim- mãe e meu pai sempre... Meu pai também super abertamente. E até hoje, eu contei, né? Que quando eu fui perder minha virgindade, eu falei pra eles, olha só, hoje eu vou perder minha virgindade. Vocês querem ir comigo comprar uma lingerie bonita? Foi os dois. Nossa! Então, assim, na minha vida sempre foi algo muito natural. Muito aberto. E eu acho que é por isso também que Perfeito. Isso Zero faz toda a diferença. faz muita diferença. Faz toda a diferença. Mas a minha mãe sempre comprou comigo, assim, os conjuntinhos bonitinhos, tudo. Nunca teve problema isso lá em casa. Porque o que acontece? Pra muita gente, isso é um tabu gigante. Eu me lembro até hoje, eu tava na faculdade, num ambulatório de sexualidade. E... Não era de sexualidade, era um ambulatório de climatério, de mulheres na menopausa. E aí, lá pelas Santos, eu perguntei pra paciente se ela ainda era sexualmente ativa. E ela me disse que não. E eu, tá. Aí, a gente tava em 3 alunos atendendo ela. Lá pelas tantas, o terceiro aluno, que era um menino, saiu da sala. Quando a gente voltou pra sala pra falar com ela, ela disse assim, doutora, a senhora me perguntou sobre eu ser sexualmente ativa. Eu nunca fui sexualmente ativa. Aí ela me deu um nó na minha cabeça, porque ela tinha me dito que ela tinha 3 filhos. E aí eu fiquei a Nazaré, assim, sabe? Tipo, pensando, como assim? Ela nunca Ela foi pode ter sexualmente tido ativa. ter o ato pra ter o filho E aí, Beijo. exatamente. É? E aí ela me disse exatamente isso. Ela disse, eu nunca tive prazer no sexo. E vamos falar sobre isso. Isso acontece muito. Isso Pessoas acontece que a gente chama de É assexuada. Ou não. Então, Não. não, a gente fala sobre... são algumas coisas, tá? Então, assim, primeiro que a gente não fala assexuada, a gente fala assexual. Assexual. Isso, Tá. porque assexuada é uma forma de reprodução das bactérias, que é sem sexo. Mas é que isso traz algumas pessoas usam esse termo, mas isso traz um tom meio pejorativo, Tá. né? De ser Assexual. assexuado. Então, é assexual que a gente fala, né? O que a gente entende por assexual? A gente entende por assexual pessoas que não têm uma vontade Prazer com o sexo. de ter relações sexuais. Mas tem outros Né? prazeres na vida. Mas tem outros prazeres na vida, exatamente. Claro que o ideal é sempre a gente tentar entender a história dessa pessoa, entender Tu acha que se tem lado tem psicológico? questões de disfunção envolvidas nisso, de experiências ruins que teve nisso, né? Porque eventualmente pode ter essas Às vezes coisas. pode ter um fundo, Né? Quando a gente tem uma exatamente. série de experiências ruins, a gente não vai ficar repetindo aquela experiência se todas as vezes a gente Se tem foi algo experiências ruins. traumático. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas questões, óbvio. Mas, cada vez mais, a gente tem falado sobre as pessoas que realmente não têm o sexo como uma coisa que seja um prazer, que elas tenham vontade de praticar, né?
E tá tudo bem, desde que isso não cause sofrimento, desde que isso não esteja relacionado a experiências ruins que geraram disfunção, beleza, tudo certo, né? Mas essa paciente não era isso, ela realmente tinha tido um parceiro com um pouco repertório, a gente chama, né? Então, assim, ele chegava, penetrava ela, foi assim que ela engravidou dos 3 filhos, mas o sexo era sempre pra ele ter prazer e ponto, né? E aí ela me contou que ela tinha ido numa biblioteca, tinha pegado um livro que falava sobre isso, e aí ela tava lendo mais sobre isso e tudo mais. Tava querendo. mais. E ela tinha 60 anos, eu me lembro muito bem que ela tinha 60 anos, e ela, mas agora já não tô mais na idade pra isso. Não, Olha, amor, disse, tá olha assim. só. Não. A expectativa de vida, na época, estava em 84 anos. A expectativa das mulheres. Eu disse, olha só, a senhora ainda tem pelo menos 24 anos de vida. Amor, dá pra te fazer até o último... É muito tempo pra ficar sem ter prazer. Se a senhora quer, vamos organizar isso. Aí passei algumas dicas pra ela de sites e coisas, lugares pra pesquisar e tudo mais. Justamente pra olhar pra isso, né? Então, isso é muito comum nas mulheres um pouco mais velhas, né? A gente tem também na população mais idosa altas taxas de novos casos de HIV, porque é uma população que não usa camisinha. Nossa. Eles têm muita dificuldade de usar camisinha porque eles passaram uma vida inteira Com o mesmo parceiro. Tipo, na maior parte das vezes com o mesmo parceiro. Eles começaram muitas vezes a vida sexual deles numa época que não tinha camisinha ou a camisinha era muito caro. Né? Então, assim, a gente tem entre os idosos altas taxas de novos casos de HIV. Nossa, impressionante. Isso é bem sério. Eu também. Isso é bem sério. Ainda mais hoje em dia com a PrEP e a PEP, né? Não faz o menor sentido a gente seguir tendo novos casos de HIV. Né? Não sei se vocês estão a par da PrEP e da PEP, que é a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Então, hoje em dia, tu pode tomar remédio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma vida sexualmente ativa, eu sei que eu corro risco de pegar HIV, porque eu transo com vários parceiros sem camisinha e eu não quero usar camisinha. Então, o que eu vou fazer para não correr o risco em relação ao HIV especificamente? Eu posso fazer uso da profilaxia pré-exposição. E aí, eu, enquanto mulher, vou fazer o uso contínuo da profilaxia, vou tomar todos os dias um comprimido. É uma medicação. É uma medicação, é seguro fazer o uso diário. Vou tomar todos os dias um comprimido e vou garantir que eu não vou ter HIV. Eu não vou estar protegida de outras ISTs e DSTs, né? Eu não vou estar protegida, por exemplo, da hepatite C, não vou estar protegida da hepatite B, que tem vacina para hepatite B. HPV. Não vou estar protegida do HPV. Né? Mas aí tem a vacina para HPV, tem a vacina para hepatite B. Eu fiz, quando eu era bem novinha, eu fiz. Isso, agora chegou a nona valente, inclusive super importante fazer a vacina da nona valente do HPV. Ela só tem, infelizmente, na rede privada. Ela é razoavelmente cara eu fiz umas 3 doses, eram 600 pila, eu acho que na época ainda cada dose era bem A nona valente carinha. agora também tá mais ou menos esse valor. E não tem mas vale a pena. SUS. Não tem no SUS a nona valente. O SUS tem a... Tem HPV, essa de 3 doses que eu tomei, será? Tem a de 3 doses. Ótimo. Agora, inclusive, eles diminuíram. Eles já viram que para adolescentes pode ser uma dose só. Não precisa 3. E andaram fazendo a repescagem agora para até 19 anos, se não me engano. Ampliaram o acesso ao HPV para pessoas vítimas de violência sexual e para quem faz uso de PEP. E PrEP, quem faz uso de profilaxia, que tem alto risco de exposição ao HIV, eles também ampliaram o uso, a possibilidade de se vacinar pelo SUS com a quadrivalente. Que é uma vacina que previne câncer de colo de útero, né? Que é um câncer que ninguém devia morrer de câncer de colo de útero, porque tem prevenção, tem rastreio, né? Mas às vezes falta informação. Mas falta informação, infelizmente, falta acesso ainda para muitas mulheres em muitos lugares. quando eu tinha 16 anos, a minha ginecologista falou, eu acho bom... E aí meus pais, na hora, não, vamos fazer. Isso. E homens também devem se vacinar para HPV, porque eles são os principais transmissores. Transmissores, verdade. sabia. Isso. Então, homens também devem se vacinar. A gente tem a quadrivalente. Eles também podem fazer pelo SUS até os 19, se não me engano. E também podem fazer a nonavalente. Então, isso é bem, bem importante. Interessante. Mas, hoje em dia, com a profilaxia para HIV... não faz sentido a gente ainda ter pessoas com novos casos, né? Sim. Então, mas ainda é uma população que tem muita dificuldade, a população idosa, de realmente
ir atrás dessas coisas e fazer esse tipo de tratamento e tudo mais. E a gente tem um preconceito de olhar para um idoso e pensar que ele pode estar tendo uma vida sexualmente ativa. O próprio idoso deve ter, assim, vergonha. com de falar, porque certeza. como não era na época deles, não era tão aberto, Tão aberto, como é hoje, né? E hoje ainda tem, né? Já é semi-aberto, digamos assim. Sim. Né? Já tem essas... Tanto que a gente tá cuidando aqui com o que vai mostrar pra gente não ser banado, né? Mas o problema não é nem por medo de julgamento de alguém, é pelas redes sociais Pelas mesmo. redes sociais, E aí, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que nunca usou um brinquedinho, tá? De sex shop, qual que tu acha que é a porta de entrada, assim? Alguém tá nos assistindo assim, fiquei interessada. Por onde eu começo? Então, tu sabe que tem um estudo que foi feito pela UOL, que aí, claro, tem todos os vieses do público que preencheu o estudo e tudo mais, mas que mostra que 75% das mulheres nunca usou um vibrador. 75. Caramba, Esse número é um muita. número que me dói no coração, assim, porque eu olho essa mesa aqui cheia. Gente, vocês vibrador. não sabem que vocês estão perdendo, amor. Exato! Então, assim, Eu já escolhi até um a maior, a maior parte, Dá vontade de levar tudo pra casa, né? a maior parte. Gente, das- esse aqui... Dá pra ouvir aí, Rafa? Dá. Olha só, isso aqui não é um pincel, isso aqui é um vibrador, entendeu? A gente chama de Mais bullet esse simplesinho. tipo. É bullet, porque, né? Mas ele é mais simplesinho, Ele mas é. assim, funcional. Então, pra quem é meio tímido... tá Exemplo, aqui, deixa ó. ele na tua penteadeira com os teus pincéis. Ninguém vai ver. Tá tudo certo, amor, né, amiga? Olha só. Não é perfeito? Então, eu gosto bastante. Eu trouxe esse aí e tem esse aqui também. Ai, olha o esquilinho, gente. Esse aí Olha suga. só, é um esquilinho. Ele parece coisa mais mimosa, né? Bem, Mas ele é bem funcional, bem pelo jeito. discretinho. Mas ele vibra aqui e ele suga aqui. Ai, olha só. Esse é bem interessante. Então, assim, além de tudo, ele ainda é um modelo que ele pode ser usado por duas mulheres juntas. Que eu acho muito legal, porque a maior parte dos vibradores, eles são pensados pra relações Aquele ali tu tava heterossexuais. nos falando também, né, que tem. Então, eu tava falando, deixa eu desligar esse aqui, peraí, que ele tá. É como fazer... Aham, é aquela coisa. Tô A quase Fê saindo gostou do Aqui, ó, pincelzinho. Então, tem esse aqui, que ele é também para duas mulheres, né? Então, ele é, que a gente chama, é mais conhecido popularmente pelo cintaralho, né? Ah, esse é o cintaralho. Esse aqui, ele é uma opção de cintaralho. É que eu pensei que o cintaralho Só que era uma ele é sem a cinta. cinta. Ah, tá. Ele é o cintaralho sem a cinta. Tá. Por que ele não precisa da cinta? Porque ele tem essa parte aqui, que vai penetrar uma das meninas, E a outra. e a outra parte vai penetrar a outra menina. Então, enquanto essa parte aqui penetra uma, essa aqui tá Penetra penetrando a outra, não precisa da cinta. O cintaralho, normalmente, ele tem essa parte aqui que vai penetrar uma das meninas, e a parte dentro da cinta, normalmente o que ele pode ter, ou não tem nada, ou ele pode ter um estímulo pro clitóris. Em algumas cintas, ele tem o adaptador pra estimular o clitóris da menina que tá penetrando. Mas essa aqui é uma opção de cintaralho, que a gente chama no Brasil, né? Mas internacionalmente eles chamam de strap-on, né? Strap-on. É um strap-on strapless. Então ele é um cintaralho sem cinta. Sem cinta. Interessante. E mostra o coraçãozinho pra nós, gente. Um coraçãozinho. Olha, não, sério. Olha que lindo. Não, esse coração. É um É fofo, esse muito é bonitinho. fofo. E eu brinco que é o meu coração, que ele é um lado suga e um lado lambe. Não, olha ali. Ele tem a linguinha, deixa eu ligar ele. Olha, Não, só um minuto, gente. Essa linguinha é muito bonitinha. Não, esse coração tá de... É o teu coração, né? Tu falou. Esse é o meu coração, Que tem o teu Esse é coração. o meu coração, um lado suga, um lado lambe. Muito bom. Não, e é tri Qual bonitinho. Que é o mais prazeroso, assim, pra mulher, assim, que tu acha que... Então, eu sou bem suspeita, né? Porque, afinal de contas... É tudo teu, né? Então todos são prazerosos. Eu comprei eles majoritariamente pra mostrar pra pacientes Sim. mulheres, Uhum. né? Então, eles têm esse enfoque. Tem algumas coisas diferentes. Então, esse aqui, ele é pra ser um bullet mesmo, né? Ele é uma cinta, né? E aí, ele tem esse aqui, que é pra ser... Botar nos peitos, não? Pra pegar nos peitos. Aham. Pra pegar no bico do mamilo. E esse aqui, que ele é pra Esse é bem fazer diferente. o estímulo. Diferente. Ele é bem diferente.
Mas o bullet, Coloca só ele é o que microfone a um pouco maior mais parte das... Ele é o que a Isso. maior parte das mulheres acaba começando a usar. Começando, né? Né? É pelo bullet. Ele é que nem aquele outro que a gente mostrou ali do Aqui, ó. pincel. O Que pincel. ele é pra estimular por fora mesmo o clitóris, né? Tem outros, como esse aqui, que ele tá sem bateria agora, Parece mas um ele polvinho, fica mas entrando assim, né? Então ele é bastante pra estimular tanto o clitóris quanto o ponto G, Uhum. né? Esse aqui também, ele também serve pra fazer o estímulo no clitóris, né? Esse aqui, ele tem várias cabecinhas diferentes. Então, a gente olha, ele até parece ser mais firme, mas ele não é. Ele é uma borrachinha, um silicone gostosinho, assim. Ele é um pouco mais barulhento, esse, do que os outros, né? Mas esses são alguns dos tipos que para as mulheres podem ser bem prazerosos. E tem esse aqui também, para aquelas mulheres que gostam de estímulo no mamilo, né? Que ele é de vai colocar o mamilo aqui, e aí vai ligar ele vai vibrar. Ele vibra. Esse aqui tá sem sentir. Esse aqui. Tem o do outro mamilo. Tem o do outro que tá mamilo, O agora. outro né? mamilo, do outro mamilo tava com pilha. Tava vibrando a hora que a gente... A gente viu Que a pra ela, gente tava nos ligou. mostrando, né? Tu consegue apertar, né, assim, no mamilo. E aí vibra. esse aqui vai colocar no mamilo. Aqui tu aperta o quanto firme tu quer que fique no mamilo ou não, né? E aí ele vai ficar vibrando, ó, também. Vibrando no mamilo. A vibração. Que também é uma forma de estímulo. Algumas mulheres têm muito prazer no mamilo, algumas outras não têm tanto, né? E tem os géisinhos também, E tem né? os géisinhos. Os géisinhos são o que as mulheres mais gostam de comprar, Uhum. né? Então tem de tudo que é tipo, eu trouxe aqui algumas até do Babalu. opções. Tem um que é sabor babalu. Muito bom. Tem que esse aqui que é o mama teta. O mamateta. Tem o Xana Louca também. Tem o Xana Louca. Tem o Chupa Xana. Os nomes são os melhores. Não, os nomes... Gente, Os nomes é que... são os Não, melhores. sério, tem uma história de Xana Louca. Chapa Xana. É um Chapa Xana, que inclusive, adormece. Não, eu adoro ver, eu adoro ler os nomes, porque os nomes são os mais engraçados. E esses que falam que, esquenta, que esquenta mesmo. Esquenta adormece. mesmo. Esse aqui, ele é de vibrar. Tu põe e vibra, até no Dá botar no teu... É, ele tem jambu na... Põe ali, amiga. Bota na mão. Põe ali. É que eu já testei. A Fê vai testar. A Fê vai testar. É que eu já testei esse eu conheço. Coloca aqui, ó, no lábio. Encosta no lábio. Tu vai sentir ele vibrar. É, vibra. Tipo Tu vai gloss. sentir ele vibrar. É, tipo... Sabe aquele gloss? Ele é tipo aqueles gloss que aumenta o lábio. aumenta, É tipo... Tu vai sentir ele vibrar, ele vai... Tu vai sentir... É, já tá bom. Do que é? Tá, mas ele... De que ele é doce de leite? Ele é de doce de leite, esse. Ele é de doce de leite. Eu sou viciada por doce de Ela leite, né? ama. Então, esse aqui é de ninho. Ah, não. Tu tá prova, brincando. Esse aqui é de ninho. É, eu quero provar o de ninho. Toma. Acho que ele tá até fechado. Esse aqui é mama teta. Mama teta. Também depende da teta. Isso aqui dá pra Gente, fazer sexo oral, não dá? É pra fazer sexo Ele oral, pra tem fazer... pra estimular. gostinho de doce de leite. É minha Ele língua tem tá- gostinho de doce de leite. Começa a ficar. Não, esse aqui dá tanto pra fazer sexo oral quanto pra mamar teta, literalmente. Mamar teta, literalmente. E é de ninho, né? Ele... Exato, né? Algumas Gente, pessoas... demora um pouquinho, mas ele tá começando a dar uma sensação dar de vibrar, né? coisinha. Aham. Ai, acho que foi. E assim, o Funciona lábio mesmo. tem menos terminação nervosa do que... Sim. É. Gente, mas... Dá uma passadinha agora. Isso. Gente, tô... A minha língua... Gente, eu tô assim! A gente vai sair daqui, Mari, e vai ficar feia aqui com o Rafa. Bah, pior. A gente tem mais uma entrevista Aqui, ó, ainda. depois Hoje, de imagina. Depois de tanto... Ai, Fê, olha o cheiro disso aqui, né? Esse aqui Gente. é o Mama Teta. Gel beijável para os seios de ninho. Tira Esse foto, aqui tu amiga, pode depois. fazer... Gente, a minha boca tá formigando muito agora. Tô impressionada. Agora que tem gosto de ninho. Não. Esse aqui não formiga, amiga. Mas bizarro, né? Normalmente eles têm uma coisa meio pimentinha junto, assim. Aham. Esses géis. Tem.
Gente, Esse de Babalu aqui... Não, Senna, tu não pode com essas Esse coisas. de Babalu aqui, eu achei que ia ser... Não. Não é pra Você criança. não pode. Ela tá sentindo cheiro de docinho. Uhum. Não pode com essas coisas. Esse de Babalu, eu achei que ele ia ser bem o Babalu mesmo, assim. Não, Mas ele, como ele tem essa coisa meio picantezinha, assim, Sim. pra estimular, ele acaba não sendo bem o sabor Bem de Babalu. Babalu. Eu E aí confesso tem que eu as fiquei um pouquinho decepcionada. Tem isso, aquilo ali é camisinha. Então, eu E trouxe uma lubrificante. camisinha, porque eu não sabia se a gente ia precisar usar pros vibrador. vibradores, Uhum. E tem os géis lubrificantes, esse aqui é uma das opções, esse que eu ganhei, né, da Fio. Mas tem outras opções, né, principalmente para mulheres que estão já no climatério, que estão na Precisando de menopausa. mais Né? lubrificação. O lubrificante é super importante e pro sexo anal o lubrificante também é super importante. Né? Lembrando que sexo anal sempre com preservativo. Preservativo. O sexo, num geral, deveria ser sempre com preservativo. Né? Relações monogâmicas não são fator protetor pra IST, né? Então, assim, todo mundo deveria usar camisinha sempre. Né? Se o acordo for não usar camisinha, fazer exames antes de tirar a camisinha, combinar que, por mais que não seja a ideia, que tenha relações extraconjugais, né? Se O maior for índice de ter, traição é com um homem casado, que né? pelo menos use camisinha e não traga doença pra dentro do relacionamento, né? Isso é bem complicado. Deixa eu te perguntar, é mais indicado usar com camisinha ou sem camisinha os vibradores? Então, depende muito de como é que vai ser o uso, né? Por exemplo, se tu tá tendo um uso que vai usar mais de uma pessoa naquela prática sexual, aí tem que usar com camisinha, né? E troca por pessoa aí. E troca uma camisinha por pessoa. E pra higienizar o vibrador, tem alguma Tem dica maior? produtos pra isso, Tem produtos. tem produtos pra específicos pra isso, E onde é que tu adquire? No sex shop mesmo? normalmente nas sex shops. Mas normalmente, assim, a maior parte deles são laváveis, né? Com sabão neutro e água normal, né? Pelo menos isso sempre deveria ser feito depois de usar, né? Alguns, principalmente esses que são sugadores, às vezes eles são um pouquinho mais difíceis de fazer porque deve de entrar, essa né? limpeza. Mas aí tu pode botar um pouquinho na água ali com ele ligado pra fazer, pra girar ali, né? E tem alguns deles já vem no produto, no folder junto, orientando como fazer a higiene. Uma coisa que até agora com alguma frequência as donas de sex shop têm orientado é cuidar, porque eles vêm muito com o cabo só, sem a fonte. E aí tem que cuidar, porque normalmente eles não são feitos para carregar com essas fontes De super celular. rápidas de celular. E aí estraga. E aí pode queimar. Então tem que cuidar qual é a voltagem deles que eles toleram pra ver se a fonte do teu celular pode ser usada ótima pra dica. eles. Esses detalhes, né? É. É bom. Então tem que cuidar isso. E qual que é a importância da masturbação pra mulher, digamos assim? Porque, tipo, a gente fica assim, tá, mas usa com parceiro. Não sei se a gente falou sobre isso, que a gente não falou sobre isso. Tipo, a masturbação. Autoconhecimento. A gente falou antes, A gente falou né? antes de começar. Eu Isso. acho legal falar Isso, sobre. eu tinha, inclusive, esse estudo da UOL que eu tinha comentado, ele mostra que a maior parte das mulheres que tem vibrador, né, que 75% das mulheres nunca usou, as que tem, num geral, tem pra Usam usar com sozinhas. a parceria. Com a parceria. É verdade. Falou como parceira, é verdade. Não usam E sozinhas. não usam sozinhas. Verdade, isso aí. E aí entra essa questão que a gente estava conversando antes, né? Que eu vejo isso com um pouco de pena, assim, porque acho que o vibrador, ele vem muito com essa coisa do autoconhecimento mesmo pra mulher, né? Porque a gente não foi educada, e não é educada ainda hoje, pra conhecer o nosso próprio corpo. Né? Então, assim, a criança pequenininha tá lá, o menino tá conhecendo o próprio corpo, mexendo no pintinho, tá todo mundo dando risada. A menina encostou a mão na pepeca, nossa, que horror, tira a mão daí, não encosta, fecha suas pernas, senta direito, né? Então, assim, a gente não é educada pra conhecer o nosso próprio corpo. Enquanto os homens têm super um estímulo, são super estimulados pra se masturbar e tudo mais, a gente até estranha quando encontra um homem que diz que não se masturba, né? Acho que eu nunca ouvi falar, assim. Então, os mais velhos têm isso com mais frequência, assim, né? Mas os homens mais novos, no geral, se masturbam com bastante frequência. Isso, eventualmente, pode até se tornar um problema. Mas, para as mulheres, a gente não tem esse estímulo, né? E aí acaba acontecendo que as mulheres não sabem o que elas gostam de fato. Né? Então a gente tava falando ali de entrar no site pornô e conhecer e ver o que as pessoas fazem, quais são as práticas que existem pra ver o que eu posso gostar ou não,
né? Isso é uma das formas. Mas conhecer, entrar em contato com o próprio corpo, se estimular, conhecer quais são as zonas que, pra mim, são zonas erógenas, né? Porque a gente tá muito acostumado com o sexo muito focado nos órgãos genitais, né? Então, nas mulheres, nas mulheres cis, os seios e a pepeca, nos homens cis, o pênis, e é isso, acabou, não encosta em mais nada, né? E assim, tem gente que tem prazer na axila. Em tudo, no couro cabeludo. No couro cabeludo. Entendeu? Tem gente que tem prazer Em lugares que tu menos imaginar. no lóbulo da orelha, sabe? No dedão do pé. Então, assim, vai muito de tu realmente conhecer o teu corpo, tocar o teu corpo e ir conhecendo o que pra ti é o estímulo que tu gosta. Eu passei na calça. Ela tá dando a calça. Ela não quer assim, ó. branca. Tu tá safadinha, hein? Eu passei na calça, ela tava lambendo a calça. E então tem muito essa coisa de a gente conhecer o nosso próprio corpo pra gente poder guiar a nossa parceria pra que a gente tenha um momento de sexo mais prazeroso pros dois, a partir do momento em que tu sabe o que tu gosta. E não um sexo voltado só pro prazer do outro. Né? Porque Ambos pros têm que ter, homens é muito fácil ali, estimula o pênis ali, pronto, tem prazer. Beleza, mas tá bem. E tem outras partes do corpo que esse homem gosta de ser estimulado, né? No mamilo ele gosta de ser estimulado, no pescoço ele gosta de ser estimulado. Porque tem o mamilo do homem também, né? Não é? Né? A gente esquece disso, né? Existe o mamilo E aí, existe, e aí, às vezes, tu chega perto do homem... Né? A pessoa fica até... Aí não encosta no meu peito. Não encosta no meu peito. Exatamente. Não, tá tudo certo. Eu também tenho peito, também, sabe? Também pode ser uma Mamilo, zona erógena. Exato. Pode. Só que se a pessoa não se permitir, também não vai acontecer nada. Exatamente. Então, assim, a masturbação e o momento sozinho de autodescoberta do próprio corpo, ele é muito importante pra isso, né? Porque qual é a ideia do sexo? É gerar mais intimidade entre tu e a tua parceria. O sexo é pra ser a brincadeira dos adultos, né? Então, ele não precisa necessariamente terminar num orgasmo, né? Tem gente que fala sobre a ditadura do orgasmo, que agora a gente sempre pensa que o sexo precisa terminar no orgasmo. Não necessariamente o sexo precisa terminar num orgasmo, mas ele precisa trazer prazer, de alguma maneira, né? Então, precisa trazer um momento de mais conexão com a tua parceria, precisa trazer um momento de diversão, de prazer pra ti. E esse prazer, ele pode não necessariamente chegar no clímax, que é o orgasmo, né? Mas, se tu souber como é mais fácil pra ti chegar no orgasmo, vai ser muito mais fácil quando tu estiver com a tua parceria chegar no orgasmo. Né? Sim. O que não significa que precisa acontecer, mas se é um desejo pra ti, se aquilo é uma coisa que tu tem desejo que aquilo aconteça naquela prática sexual, então é importante tu te conhecer, tu conhecer o teu próprio corpo e saber o que tu gosta, como é que tu gosta do estímulo no teu mamilo, se ele precisa ser mais forte ou mais fraco, se tu gosta que aperte ou que só passe a língua, como é que tu gosta desse estímulo, né? Entender qual é a velocidade que tu gosta. Né? A importância do autoconhecimento. Qual é a velocidade que tu gosta de ser estimulada, né? A Saber onde é que tu fica gosta, o teu clitóris, né? né? Tem gente que não sabe onde é que Tem gente que não sabe. Tem muita mulher, tem muita mulher que sequer sabe que o local por onde o bebê sai, o sangue menstrual sai, o pênis entra, e o local por onde o xixi sai são lugares diferentes. Né? Então, assim, são 3 pontos diferentes. Uma coisa é o clitóris, outra coisa é a uretra, por onde sai o xixi, outra coisa é o orifício vaginal do canal vaginal, por onde sai o sangue, onde o pênis penetra e por onde o bebê sai, né? Então, assim, é muito importante a gente se tocar, se conhecer, botar o espelhinho lá embaixo pra se olhar, né? Entender como é que é a nossa anatomia, entender que não tem uma anatomia certa, né? Não tem um modelo certo, não tem um tamanho de lábio certo. Tem maior, tem menor, tem... Né? Eu, particularmente, sou contra essa onda de cirurgias ginecológicas, como é que é o nome? de estética. Tem um nome pra essa cirurgia que tu tira o capozinho de fusca. Não, o lábio. O lábio. O lábio. Tem gente que tem lábio muito grande e não gosta. Aí tira Olha, tem gente que faz lipo na pepeca também, por causa do capô, né? Tem gente que faz lipo, tem gente que faz laser pra melhorar a textura dos lábios, que faz preenchimento Sério? nos lábios vaginais pra deixar mais gordinho, assim, mais
Sério? É porque às vezes fica murcho, né? Tem de tudo. E isso vem... ninfoplastia, eu acho que Ninfoplastia, isso. E isso vem muito dessa lógica de ter um padrão que normalmente é um padrão europeu, é aquele padrão do pornô, da pepeca lisinha, sem pelos, né? Que é outra coisa que eu particularmente discuto muito, porque eu vejo isso muito como uma lógica que vai mais para aquela coisa de sexualizar crianças, né? Porque, assim, mulheres adultas, pessoas adultas têm pelos. E vão ter pelos. E a gente precisa aceitar isso e lidar com isso. E entender que é assim, né? Então, aquela lógica daquela coisinha rosinha, lisinha, sem pelos, perfeitinha, com os lábios menores pra dentro. E aí já entra essa coisa dos lábios menores, né? Os pequenos lábios, os grandes lábios. E se os pequenos lábios forem maiores do que... Eu acho que isso é muito né? importante A gente, inclusive, pra pessoa, né? Exato! A gente, inclusive, tem agora uma orientação de chamar de lábios externos e internos. Sim. Né? Justamente porque não significa que necessariamente eles vão ser maiores ou menores. Né? Então, assim... sim, que é o... Sim. Exatamente. Então, assim, claro que tem aquelas pessoas que têm mais desconforto, porque eventualmente roça na calça, e aí isso acaba dando desconforto, machucando e tudo mais. Mas muitas mulheres vão atrás disso buscando um padrão ideal, que é esse padrão alimentado pelo pornô, né? Pelo pornô industrial. Né? E aí tem... eu gosto muito de recomendar para os pacientes que olhem pornôs amadores. Porque o pornô amador, ele é a vida real, né? Então, ele mostra a pessoa cansando, indo ali tomar uma água, tem essa entendeu? Diferença também. Tem essa diferença do pornô amador e do pornô profissional, né? Então, esses sites, hoje em dia, que tem de pornô, eles têm vários pornôs que são produzidos, que são pagos pra serem real, produzidos. Amiga. Já viu os pornô? É horrível. Não, já tem vi. uns que é uma... Não é muito que eu consumo, mas assim... Fique claro que não é muito meu consumo. Não, se fosse, eu falaria bem de boa. Mas assim, não é algo que me encanta, sabe? Tem gente que não consegue transar sem ver um pornô. Aconteceu uma situação uma vez, assim, extremamente horripilante. Cada um, lógico, né? Cada um tem uma vez eu entrei num motel com meu namorado, mas eu entrei e tava no último volume. E tava com pornô. Mas eu achei que tinha alguém dentro do quarto, tu tá entendendo? Daí eu só olhei pra ele e disse assim... Pra mim, sabe? Brochei. Não gostei, não é legal. Entende? Não. Porque depende muito... não é aquilo. Não, Não e é a nossa O tipo de estímulo que a pessoa gosta. Não, e assim, numa situação, sabe? Que não era aquilo que eu queria que tivesse... Sim. Quando eu chegasse no quarto do motel, sabe? Sim. Então, assim... Desnecessário essa pessoa que ela liga a TV, mas tem pessoas que amam, como brinquedinhos. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam. E eu acho que o sexo é muito isso, né? O que tu gosta? Tu gosta de ver pornô usando brinquedinho, tu não gosta de ver pornô, tu gosta de... E é muito único isso, acho que é muito singular, sabe? Exato. Cada um tem as suas preferências e respeite isso, eu acho que isso é importante. Exato, concordo contigo. Acho que sendo uma coisa que tá dentro do acordado entre as duas pessoas, tá dentro do consentido pelas duas pessoas, dentro do saudável, que não vai causar prejuízo, né, danos irreparáveis, seja feliz fazendo o que quiser. E ninguém tem nada a ver. Vida. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Tipo, seja a feliz. pepeca é tua, né? O pinto é teu, vai lá, faz o que tu quiser. Se tu achar que é bom pra ti, mantenha a segurança. Mas Mari, deixa eu te dizer um negócio. E esses cabelitos loiros, bem cuidados, hidratados, né, gata, gente? Do Tauber, que tá sempre nos cuidando. E o teu, né, amiga? Aqui, ó, olha meus cachos brilhoso, porque... Quando a gente vai, eles aproveitam e fazem aquela hidratação magnífica. Então, sempre que Tauber nos cuidando com todo amor e carinho. Cuida da nossa beleza, né, amiga? Sempre todos os episódios. Da nossa beleza, né? Então, assim, a gente tá sempre bem cuidada por eles. E o muito importante, né, Fê? Se tu quiser fazer parte aqui do nosso podcast, quiser ser entrevistada, como é que faz? Acesse o site semnicho.com.br. Aí vai ter ali, ó, pra tu preencher um formulário. Por que vir até aqui? Por que você quer participar do nosso podcast? E o mais importante, aperta o botãozinho. Bora fofocar. Eu adoro esse botãozinho, né, amiga? Que a gente adora uma A gente adora uma fofoquinha. E aí, a gente lê todos, né, amiga? Exatamente. A gente faz uma seleção, porque realmente... É bastante gente, é bastante gente querendo, é bastante gente também a gente querendo trazer pra cá. E eu fico super feliz, né, com isso, porque
Eu vi assim, ó, é uma realização de um sonho, Exatamente. Não, com certeza. E esse projeto foi feito com muito amor, muita dedicação. Então, ver o reconhecimento é muito gratificante. Exatamente. Super merecido, né, gurias? Obrigada! Maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Fundamental falar sobre os diversos temas que vocês têm trazido, né? Acho que é realmente o caminho pra gente hablar sobre as coisas que realmente importam e fazer a diferença para que a gente tenha uma cultura É uma cada fofoca vez mais. saudável, gente. Exato. Essa A gente é tá levando fofoca informação. Exatamente. De fofoca, coisas polêmicas, mas com o intuito de ser uma coisa saudável, É isso. né? A gente quer agradecer muito pela tua visita. Foi um Tu não prazer quer estar aqui falar com vocês. nada, assim, não A sei gente se tu quer, eu primeiro queria agradecer, né? A gente quer Uhum. agradecer esse momento, assim, que tu trouxe tudo que tu tinha. Eu disse, traz, ela trouxe tudo. Agradecer e saber, né? Uma mensagem final, assim, pra encerrar o nosso podcast. Um depoimento final, uma reflexão, uma frase que tu gosta, enfim. Uma mensagem Né? que tu queira transmitir pra galera, assim. Acho que a gente precisa entender que o sexo faz parte da nossa vida, o prazer sexual, ele faz parte da nossa vida, é um dos pilares de qualidade de vida, segundo a OMS, né? Então, assim, entender que tá tudo bem, não tem nada de errado, não tem nenhum problema fazer sexo, gostar de sexo, não tem problema ter fetiches estranhos, não tem problema gostar de coisas diferentes, desde que com a parceria que tu tá, esteja tudo certo e vocês façam as coisas dentro da lógica da segurança, né? Cuidando a questão da camisinha. Tem camisinha pra todo mundo, gente, sério. Tem camisinha de tudo que é tamanho, sabor, textura. Não tem por que não usar aquela coisa de, ai, mas não cabe, a camisinha me aperta. Gente, migué. Não vai Tem nessa. até Não hipoalergênica, cai, né? Agora que Não cai no caô, não Tem cai no sem caô. látex, tem hipoalergênica, tem pra quem tem cabeção maior, tem pra quem tem o pinto menor. Cabeção menor, Tem e maior, e tá tudo. tudo certo. Tem tudo. Eu ainda tô procurando uma que tem uma amiga minha que tá me devendo de espumante. Essa eu tô louca pra provar essa. Sabor Sabor espumante, eu já provei de espumante. caipirinha. Então, Caipirinha. tem a de caipirinha, tem a que brilha no escuro, tem a que brilha no escuro. Tem de tudo. Parece o... Tem as com textura por fora, tem as com textura por dentro. amiga, tu tem. Gente, sério, camisinha assim, ó, tem pra todos os gostos. Passa na farmácia, acha, faz um rancho, alguma tu vai te achar. É isso Tem aí. que usar. E super importante também a questão da profilaxia, pré-exposição e pós-exposição para HIV, né? É uma coisa que a gente fala pouco sobre isso, mas precisa começar a falar mais. Porque, assim, não tem porquê, tendo à disposição, até pelo SUS, é gratuito. É só chegar e falar, conversar no posto de saúde, eles vão te encaminhar. A pré-exposição, a princípio, é para conseguir pegar no posto de saúde. A pós-exposição, eles vão te encaminhar para o lugar certo para pegar. Então, assim, tem que usar. Tem a questão da vacina para HPV, que não tem por que ninguém mais morrer por câncer de colo de útero, né? Os meninos também precisam fazer. E fora isso, cara, o sexo é pra ser a nossa diversão. Então, Vai ser feliz, meu amor. Em vai vez de ficar ser incomodando. feliz. Agora eu vou mandar um recado. Em vez de ficar incomodando, falando mal dos outros, falando fofoca, vai transar, amor. Vai ser feliz, porque quem tem uma vida sexual ativa não incomoda ninguém. É verdade, eu Beijos concordo de luz. plenamente com isso. Beijos de luz, Beijos de luz. obrigada. Até a próxima. Tchau. Ai, que encerramento.